Vamos falar de geração distribuída. Bom, a geração distribuída, como eu falei, é uma maneira, tá? É uma configuração que a gente tem desses sistemas de energia, tá? Em especial as fontes renováveis, tá? Conectados à rede elétrica, né? Em nossas casas, no comércio, ou seja, essas fontes de energia estão próximos à carga, tá? Essa é a ideia básica. Falaremos também aqui, além do conceito, né, e explicar novamente como é que ela funciona, mas tratar assuntos como a resolução, né? Sinto muito, mas a gente precisa falar um pouco dessa questão mais, digamos, burocrática, né? E é a resolução que rege a geração distribuída, mas é importante. Tentarei ser breve, tá? Nessa explanação. Bom, vou começar então dentro da mesma metodologia. Eu apresento para vocês aqui alguns slides, tá? Esses slides contendo informações, figuras, informações, e à medida que for caminhando, eu vou explicando aqui para vocês. Então, eu vou tentar aqui fazer a transição aqui para o slide, tá? E aí a gente começa, de fato, a explanação. Bom, vamos lá. Primeira coisa é a seguinte, deixar bem claro, quando a gente fala em geração distribuída, novamente, eu estou falando de uma fonte de geração de energia que está próximo à carga. Carga, nesse caso, que eu estou colocando nessa figura aqui, como unidade consumidora, esse UC. Pode ser nossa casa, como eu falei, pode ser o comércio, pode ser uma indústria, né? Nesse formato. Então, a nossa carga, beleza? E aí nós temos aqui uma fonte geradora de energia. Então, quero deixar bem claro que essa fonte pode ser eólica, pode ser solar fotovoltaica, pode ser, por exemplo, uma usina, uma fonte geradora térmica, né, uma geração termoelétrica, que utilize, por exemplo, biogás. Biogás proveniente de aterro sanitário. Tá? A matéria orgânica que está lá no aterro sanitário se decompõe e gera gases. Esse gás, um dos gases é o metano, né? É o CH4. Então, esse metano ele pode ser utilizado para o acionamento de um motor diesel, quer dizer, um motor, né, uma turbina, alguma coisa que transforme essa energia mecânica em energia elétrica. Então, eu posso usar o gás metano. Exemplo disso, até onde eu sei, né, o município de Campos tem agora no seu aterro sanitário esse formato, a utilização do gás, né, o gás metano para gerar eletricidade. Bom, então eu deixei essa figurinha aqui, né, mais para chamar a atenção o seguinte, geração distribuída não é só e somente só feita por solar fotovoltaica, tá? Então, tem que ficar bem claro para vocês. Bom, tem outros meios. Até mesmo gás natural, por incrível que pareça. Porém, o uso de gás natural dentro desse modelo de geração distribuída tem que obedecer uma resolução também normativa da ANEEL, que é a 235 de 2016. Basicamente, tem um parâmetro lá de eficiência energética. Então, se a sua fonte, mesmo que seja de gás natural, ela esteja de acordo com essa resolução 235 de 2016, ok, ela pode também ser utilizada como uma fonte geradora de energia, ok? Para geração distribuída. Então, aqui explicando rapidamente como é que fica esse sistema, né?
é o seguinte, a geração distribuída, eu tenho a seguinte coisa, uma rede elétrica da concessionária, que está logo aqui, simbolizado por essa linha na vertical, correto? Então, se você analisar, as casas, de modo geral, têm a seguinte configuração. A carga, a unidade consumidora, ligada em um medidor, esse medidor de energia, né, o relógio, o tal do relógio, conectado à rede da concessionária. Então, seria o padrão convencional, ou seja, o ponto-chave está aí. Esse consumidor, nesse formato, ele é simplesmente passivo. Ele só recebe energia da concessionária, certo? Então, o medidor só marca o que a casa consome. Está simbolizado aí por essas setinhas em vermelho. Tá? Porém, quando você fala em geração distribuída, como eu já comentei, você está colocando uma fonte de energia próximo à carga, certo? Então, essa fonte de energia, produzindo eletricidade, vai injetar essa energia produzida também na rede, simbolizada por as setinhas verdes, né? Ou seja, a sua carga, sua casa, comércio, indústria, será simultaneamente alimentada por dois sistemas, a rede da concessionária mais a sua geração distribuída, sua geração própria, né? Então, como é que fica no final das contas, né? Pensar no final do mês. Sempre uma subtração entre tudo que a sua unidade consumidora teve, né, absorveu da rede elétrica concessionária, quanto que ela consumiu, né, subtraído do que o seu sistema produziu. Então, vamos imaginar que no mês, né, o seu sistema produziu 400 kWh, 400, e você, a sua unidade consumidora, consumiu 300. Obviamente, nesse caso aí, você tem 100 kWh de excedente. Esse excedente, depois eu vou falar o que seria isso, como que ele trabalhado dentro da resolução, tá? Mas você usa, entre aspas, a rede da concessionária como se fosse uma bateria, tá? Você usa a estrutura da rede da concessionária. Isso significa dizer também o seguinte, é outro ponto importante. Se você tiver geração distribuída, uma fonte geradora de eletricidade na sua casa, seja eólica, solar, se faltar energia da concessionária, o seu sistema vai parar, sua unidade consumidora vai ficar às escuras. Mas por questões de proteção do próprio sistema de geração que você está tendo, tá? Então, é só uma forma de proteção para que nada aconteça, ok? É uma dúvida muito recorrente das pessoas. Se faltar energia, eu continuo tendo na minha casa, né? Essa energia, não. Para tudo, ok? Bom, estou trazendo para vocês também aí, só para vocês terem uma ideia, o crescimento, os dados de crescimento da geração distribuída no Brasil, tá? Dados do Balanço Energético Nacional, não está escrito errado, não, é a sigla, né, do BEM, né? Balanço Energético Nacional de 2019, ano base 2018. Eu quero mostrar rapidinho, né, é o seguinte, o crescimento aqui mostrado pelo balanço energético de 2015 a 2018. Veja que a curva, né, é crescente. Então, veja, em 2015 a gente estava no Brasil com quase 35 gigawatts hora produzido por geração distribuída. Em 2018, já são 828 kWh produzido por geração distribuída. Então, se você analisar aqui de um ano para o outro, 2017 para 2018, houve um crescimento de 131%, tá? No uso da geração distribuída. O amarelo aqui no gráfico simboliza o solar, né? A fonte solar dentro da geração distribuída, e o azul
as outras fontes. Que fontes são essas? Está aí para a gente, né? Veja, como eu falei, geração distribuída não se faz apenas com energia solar. Obviamente, a energia solar ela é responsável, dentro da geração distribuída, por 63,5% dela. Logo em seguida vem a hidráulica. Posso fazer também geração distribuída por energia hidráulica. Pense numa propriedade rural que tem um aproveitamento hidrelétrico, quer dizer, um rio, né, um curso, né, de água que passa por lá, e você consegue fazer esse aproveitamento, fazer uma mini central hidrelétrica. Obviamente que isso tem questionamentos junto aos órgãos ambientais, tem que estar tudo licenciado, tem todo um trâmite burocrático relacionado a isso, tá? Mas, assim, você pode utilizar fonte hídrica, então está aí 19% por fontes hídricas. Depois, 13,9% por outros renováveis. Que outros renováveis são esses? Por exemplo, uma usina que tenha bagaço de cana, né? Então, aquele bagaço de cana pode ser um problema, né, para o ambiente. Mas eu posso utilizar aquele bagaço de cana, queimá-lo numa caldeira, gerar depois eletricidade, tá? Obviamente, como eu falei, isso é cogeração de energia, e isso tem que estar dentro da resolução 235 da ANEEL também, tem que estar de acordo, tá? Em termos de eficiência energética. Logo em seguida, como eu falei, gás natural, tá? Você faz geração distribuída por gás natural também. Você usa essa fonte de energia primária para gerar eletricidade. E você também tem eólica, mas a eólica, a proporção é bem pequena, tá? Então, a tabela que eu tenho aí ao lado é a capacidade instalada de cada uma dessas fontes, tá? Então, assim, a maior aí, né, é a solar, é imbatível, né? 562,3 megawatts de potência instalada, né? Então, a solar é o carro-chefe da geração distribuída. Por isso que, quando as pessoas falam em geração distribuída, logo associam a solar, mas nem sempre é solar, tá? Bom, chegamos à resolução. Peço desculpa por colocar muito texto, mas eu estou tentando trazer na íntegra, né, o que diz a resolução. Então, basicamente, a geração distribuída nasce para a gente com a resolução 482 de abril de 2012. Veja, 2012. Né? Então, tem aí, já completou 8 anos. Então, é tudo muito novo. Tá? E o que ela estabelecia? As condições gerais para esse acesso, tanto da micro quanto da mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica. E mais uma coisa importante, o sistema de compensação de energia, que eu vou falar daqui a pouco, e da outras providências. Então, essa é a primeira resolução, nasce em 2012. Em 2015, né, nasce uma outra resolução, e basicamente o que ela fez? A 687. Ela alterou alguns detalhes, né, da resolução 482. Tá? Então, basicamente, nós temos essas duas resoluções aí, né, uma complementa a outra. Bom, fiz um resumo aqui, o que tem de diferente em uma, tem diferente na outra, definições, tal. Bom, vamos lá. Primeira coisa, as definições. O que é microgeração distribuída e o que é mini geração distribuída? Ih, está confuso. Não, calma aí. É o seguinte, é só uma subdivisão da geração distribuída. Microgeração, a gente está falando de sistemas de geração distribuídos com potência menor que 100 kW. Isso na resolução de 2012. O que mudou? Na resolução de 2015, a 1087, esse valor diminuiu, tá? Houve uma diminuição no valor. Agora, a gente entende como microgeração
potências até 75 quilowatts. Mini, aí não, é de 100 quilowatts até 1 megawatts, tá? Ou 1000 quilowatts, tá? Então, é dentro dessa faixa. Mas a resolução 687 fez o quê? Também diminuiu essa faixa, colocou acima de 75 e menor ou igual a 3 megawatts. Esses 3 megawatts pode ser feito por hídrica. Ou acrescentou uma coisa, 5 megawatts se for por uma coisa chamada cogeração qualificada. Aquilo que eu falei. Eu estava usando, por exemplo, gás natural como fonte primária de energia, né, produzindo energia elétrica a partir do gás natural, porém tem que estar de acordo com parâmetros de eficiência energética, né, tudo mais, conforme a resolução 235 também da ANEEL. Acho que grande impulso dado pela 687, né, foi o seguinte, quando a gente compara com a 482. Na 482, você só tinha uma modalidade de geração, tá? Que era o tal do alto consumo remoto. Com a 687, você expandiu as possibilidades e você tem agora geração compartilhada e empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras. Que negócio é esse? Vou falar ainda, mas o que eu quero chamar a atenção nesse exato momento é que expandiram as possibilidades, tá, de você usar a geração distribuída com a 687. Em relação aos créditos, né, excedente de energia. Lembrando, como eu falei, se você tem uma produção de energia elétrica dentro do seu sistema de geração distribuída maior que o consumo da sua unidade consumidora, você gera crédito. Veja que na 482 você tinha um tempo para gastar esses créditos. Na 482 você tinha 36 meses para gastar os créditos. Então ia acumulando crédito, entendeu? Ah, eu gerei excedente esse mês de 100. Ok. No mês seguinte, mais 100. Então, você já tem 200. E assim você vai acumulando. Só que você tinha 36 meses para gastar esses créditos. Tá? Bom, e com a resolução 687, você tem 60 meses. Expandiu o número de meses. A outra coisa que também nós tivemos um avanço muito grande com a 687 foram os prazos. Tá? Os prazos, os trâmites administrativos. Por quê? Quando você faz ou pensa em implantar um sistema de geração distribuída, você tem que seguir, né, todas as normas da concessionária, né, tem que fazer um pedido junto à concessionária, apresentar um projeto, ela tem que analisar, ela tem que fazer a vistoria, dar o ok. Né? Então, tem todo um trâmite até você conectar, de fato, seu sistema na rede. Então, esse prazo, antes era de 82 dias. Com a 687, esse prazo diminuiu, ficou mais rápido, tá? Essa é a ideia. Bom, agora eu vou falar um pouco do que seriam essas definições, tá? Das modalidades. Bom, autoconsumo remoto. A figurinha é meio que autoilustrativa. Imagine o seguinte, vou fazer uma brincadeira aqui, se me permite, né? Que eu faço em sala, né? E dá certo, né? É o seguinte, imagine você, já que nós estamos falando aqui da nossa região, né, imagine você ter uma casa aqui, você mora aqui em Campos, né, nos 50 casas, tem um sistema, não importa se é eólico ou se é solar, mas um sistema de geração distribuída na sua casa aqui em Campos, e você tem uma casa na praia, lá de Guaxindiba, né? Praia do município de São Francisco da Mapuana, aí para os alunos aí, eu sempre brinco dessa maneira, né, que moram no município de São Francisco. Então, você tem uma casa lá em São Francisco, né? Ou seja, em outro município. Então, você pode mandar esses créditos excedentes. Veja que, nesse modelo, eu não mexo com valores monetários. O que eu faço é a geração de créditos. Tá? Por quê? Porque o nosso modelo
né? É um modelo de compensação de energia. Eu não, no sistema de geração distribuída implantado no Brasil, eu não vendo energia. Eu não vou ficar rico com isso. Não vou vender energia nesse modelo, tá? O que eu posso fazer é isso. Ter uma casa em um determinado município, né? Que tem a geração distribuída e tem uma outra residência, por exemplo, e eu posso mandar esses créditos para lá, abatendo o consumo de energia de lá. Então, veja que eu peguei na íntegra a definição que está lá na resolução, nas resoluções. Então, autoconsumo remoto, permite eu ver aqui a definição, caracterizado por unidade consumidora de titularidade da mesma pessoa jurídica, incluídos matriz e filial, né, por caso de empresa, ou pessoa física que possui unidade consumidora, com mini ou microgeração, em local diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou permissão, nas quais a energia excedente será compensada. Traduzindo, é o seguinte: eu só posso fazer autoconsumo remoto se tanto a conta de energia elétrica da casa, das duas casas, estiverem no meu nome, tá? Então, eu posso mandar os créditos para lá. Isso é um ponto. Segundo ponto, tem que estar dentro da mesma área de concessão da concessionária. Então, como aqui é uma concessionária que é a mesma, por exemplo, de São Francisco de Itabapoana, então eu posso mandar os créditos para lá sem nenhum problema. Mas se eu fosse para Friburgo, é outra concessionária, tão perto, mas é outra concessionária. Eu já não posso mais, pelo que está definido aí na resolução, tá? Então, eu compenso, eu mando esse crédito para a unidade consumidora do outro município, ok? Então, seria o autoconsumo remoto. Bom, aí vem a novidade, geração compartilhada, né? Geração compartilhada, lembra aqui da íntegra, caracterizada pela reunião de consumidores. Então, agora eu vou, o próprio nome já diz, compartilhada, eu vou reunir consumidores, desde que dentro da mesma área de concessão-permissão, tá? Da concessionária, por meio de consórcio ou cooperativa. Então, essa reunião de consumidores tem que ser no modelo de consórcio ou cooperativa, tá? Composto de pessoa física, jurídica, né? E veja que possui unidades consumidoras com micro e mini geração em locais diferentes, tá? Da unidade consumidora nas quais a energia excedente será compensada. Ou seja, eu fiz peguei aqui a figurinha, tem um solzinho aqui, veja que você tem um sistema de geração aqui, nesse caso solar. Então, esse sistema vai estar em um local que tem que ser diferente das unidades, do local, né, diferente onde você vai mandar os créditos. Então, o sistema de geração vai ficar em um determinado local e as unidades consumidoras em um local diferente. Então, como é que você faz? Como é por cooperativa ou consórcio, você pode chegar, né, dentro, né, da construção desse consórcio cooperativo e dizer, olha, a minha residência, eu quero 20% da energia produzida. A outra eu quero 5, eu quero 30, eu quero 20, eu quero 25. Então, cada um vai pegar um percentual daquilo que foi gerado. Obviamente, aí tem a ver com o contrato, a parte mais burocrática, e cada um também vai dar a sua contrapartida, proporcional, e, bom, aí é uma questão discutível. Mas a ideia da compartilhada é que eu tenho uma reunião de consumidores, tá? Em forma de consórcio cooperativo. Essa é uma coisa nova, né? Bom, outra coisa interessante, empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras. Nossa, definição gigante, mas como eu falei, eu estou trazendo de acordo com o que está na resolução. Mas, em resumo, o que acontece? Imagine um condomínio,
né, um bloco de apartamentos e o telhado, dando exemplo da solar, tá? Para fazer geração distribuída. O telhado é de quem? Né? Não é de um morador específico, de uma unidade consumidora específica. Então, você pode fazer o seguinte, usar o telhado do empreendimento para quê? Para atender, por exemplo, áreas comuns do condomínio, tá? Então, eu tenho aí como duas possibilidades. Essa energia gerada meio que compensar, abater o consumo de energia da área comum do condomínio, por exemplo, ou essa energia gerada ser dividida entre os condôminos, né? Entre os apartamentos. Então, aqui fica bem claro, caracterizado pela utilização de energia elétrica de forma independente, no qual cada fração com uso individualizado constitui uma unidade consumidora. Então, cada prédio, cada apartamento é uma unidade consumidora. Então, você pode fracionar a energia produzida pelo sistema. Mas vai ficar muito pouquinho, né? Dependendo da potência do seu sistema. Ou você pode utilizar, como eu falei, para as áreas comuns. Tá? Tem outras particularidades aqui, como, por exemplo, pegando outro trecho aqui, e desde que as unidades consumidoras estejam localizadas na mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, passagem aérea, subterrânea, propriedade de terceiros, não integrantes do empreendimento. Então, esse sistema não pode ficar fora do condomínio, tem que ficar dentro, tá? Essa é a ideia, não tem que ser feito dentro. Mas isso foi um avanço muito grande, porque expandiu mais ainda a utilização. Então, para os grandes empreendimentos, é um marketing verde, né? Porque agora você vende um empreendimento que já tem energia solar fotovoltaica, por exemplo, né? Então, isso tem um valor agregado agora no prédio, né? No empreendimento. Bom, alguns questionam, poxa, e sistema de geração distribuída tem vantagem, tem desvantagem? Bom, estou trazendo algumas vantagens, não vou ver todas, né, que são diversas, né, mas só para entender, assim, a sociedade ganha quando você faz geração distribuída, o ambiente ganha, a concessionária também ganha, é uma dúvida que as pessoas têm. Poxa, mas a concessionária vai perder com isso? Não, não vai perder, assim, de imediato. Isso não é bem assim. Ela também ganha com isso. Bom, elenquei alguns. É o seguinte, em relação à sociedade, né, a sociedade ganha em qualidade e confiabilidade no abastecimento, porque você tem agora uma fonte de energia a mais dentro do sistema elétrico, né, de distribuição. Menor custo para o consumidor. Veja, aquele consumidor que pagava, vamos supor que isso é possível, depender do projeto que ele está fazendo, que paga ou pagava em torno de R$ 1.000 em conta de energia. Ele pode até zerar esse consumo de energia dele, quilowatt-hora, e pagar só taxa mínima e iluminação pública, por exemplo. Então, isso vai cair, sei lá, por R$ 100, cento e poucos reais. Então, menor custo para o consumidor. Outra coisa é a seguinte, você possibilita a diversificação da geração de energia elétrica. Porque, como eu falei em aulas passadas, a base da geração brasileira é hídrica, né, hidrelétrica. Mas a partir do momento que você usa outras fontes, né, como a solar, a eólica, na geração distribuída, você vai diversificando cada vez mais a geração no país. Tá? Eu até brinco o seguinte, a geração distribuída é uma geração, como diz, a varejo. Tá? Né? Ou seja, você tem
uma geração de pequeno porte, porém espalhada por várias unidades consumidoras. É diferente de uma geração centralizada, que é o modelo, por exemplo, quando você pensa em uma usina como Itaipu, né, aquilo é um modelo de geração centralizado. Uma termoelétrica como de Macaé é um modelo de geração centralizado. Então, aqui nós estamos falando de um modelo de geração que é distribuído, pelo próprio nome já diz, né, ele é todo pulverizado, tá, nos consumidores. Então, é o que eu brinco, você tem a geração atacado, né, que são as grandes geradoras de eletricidade, né, e o avarejo, que seria a geração distribuída. Então, outra vantagem da sociedade é o seguinte: você tem um desenvolvimento econômico local, né, com ela. Por quê? Criação de empregos e novos modelos de negócio. Tá? Então, assim, esse é um ponto interessante, porque, na verdade, já pegando o gancho das vantagens ambientais, é o seguinte: você usa melhor a fonte de energia local, seja o sol, seja o vento, né? Mas você usa uma fonte de energia local. Então, assim, acaba você gerando empregos e também novos modelos de negócio, né? Novas empresas, de forma local. Consequentemente, como nós estamos falando de uma fonte que é, em, em geral, renovável, a geração distribuída, você tem menores emissões de gases de efeito estufa. Tá? Outra coisa do ponto de vista ambiental interessante, quando você faz geração distribuída, é você diminuir a necessidade de investimento em grandes empreendimentos de geração de energia. Tá? Se você tem mais geração distribuída, você vai freando, vai deixando para o futuro a necessidade de expansão por meio de grandes usinas geradoras de eletricidade. E, consequentemente, também você melhora a eficiência energética. E a concessionária? A concessionária ganha. Por quê? Porque, assim como eu falei, existe um adiamento da infraestrutura dela também, de investimento em subestações de energia, linhas de transmissão. Porque a concessionária, ela, na verdade, ela compra também energia de outras empresas e repassa isso para a gente, distribui para a gente, né, para os consumidores, de modo geral, seja ele qual classe que for, comercial, residencial, industrial, mas repassa isso aí. Tem outra modalidade também, tá? Mas não é o foco nessa conversa nossa aqui, né, que são os consumidores livres. Eu estou falando aqui de consumidores que são cativos, ou seja, que sempre estão ligados a uma concessionária específica. Né? Então, assim, usar geração distribuída faz com que eu também injete na rede da distribuidora energia elétrica. Então, faz com que ela também precise comprar menos energia das grandes geradoras. Tá? Então, é o que eu falo também logo no segundo tópico, que é a diminuição da dependência dos parques geradores de grande porte. Aumenta a estabilidade do seu sistema, tá? E também você tem a redução das perdas no sistema de distribuição da concessionária. Então, assim, tem vantagem, tem vantagem. Agora, como tudo na vida, né, tem suas desvantagens. Para o consumidor, qual é a desvantagem de você utilizar a geração distribuída? Do ponto de vista econômico, né? Você tem um custo de investimento inicial, né? Seja ele eólico, seja fotovoltaico, ou um consumidor rural que queira fazer um aproveitamento hidrelétrico, por exemplo, claro, você tem um custo inicial. Lembrando que, assim, tem que botar na ponta do lápis, porque
e analisar a viabilidade técnica e também econômica. Então, ponto de vista econômico, né, a viabilidade econômica, de fato, ela existe, tá, para muitos empreendimentos, principalmente o solar, né, nas residências, que hoje deve estar variando aí em torno de 3 a 5 anos o retorno do investimento. Tá? Isso vai variar muito, tá? Mas, em geral, é isso. Mas tem um custo inicial. Um outro problema é quanto à intermitência da fonte utilizada, seja ela hídrica, tá? Seja ela eólica, seja ela solar. Tá? Então, assim, eu estou falando das três porque são as mais, assim, mais utilizadas aí, muitas das vezes, mas, como falei, tem outras. Mas, assim, intermitência porque o Sol tem sua variação ao longo do ano, né? Então, agora nós estamos entrando num período, maio a junho exatamente, que para a região de Campos, que a incidência de radiação é mais baixa. Então, consequentemente, a geração solar será menor, tá? Mas compensada nos meses seguintes, né? No verão, por exemplo, a incidência maior gera mais. Bom, mas a eólica também tem sua intermitência. Tem períodos que venta mais, venta menos. Para quem é de campo sabe que a partir de agosto, né? Agosto, setembro, é uma ventania, né? Então, você vê que tem uma maior incidência. Bom, agora, qual a desvantagem para a concessionária que eu vejo? Tá? Primeira coisa, a conta, o gerenciamento, a gestão do sistema dela de distribuição fica mais complexo. Porque, veja bem, agora você tem consumidores que são, entre aspas, passivos, só consomem energia dela. Ok, esse é o formato normal, a conta é normalzinha. Só que agora você tem um consumidor que também é produtor de energia e ele injeta energia na rede. Então, agora, essa conta é diferente, a fatura da energia elétrica é diferente. Então, a administração desse faturamento, planejamento, da operação, até mesmo da manutenção do sistema elétrico é diferente. Requer alguns cuidados. Agora, o ponto é a redução da margem de lucro, claro, das concessionárias. E pegando o exemplo, né, isso não é regra, tá? Pelo amor de Deus, mas é só um exemplo. Aquele cara que pagava mensalmente em torno de R$ 1.000 de conta, e agora ele paga cento e poucos reais, a margem de lucro da concessionária diminuiu muito, né? Agora, as concessionárias também têm que olhar isso aí como inevitável, não tem jeito, o mundo está mudando. Isso é a realidade mundial. Então, isso vai chegar aqui no Brasil e já chegou, né, na verdade, e vai aumentar. Então, assim, as concessionárias precisam também se adaptar a essa nova realidade. Algumas estão se adaptando, criando novas empresas ligadas a esse ramo de fontes renováveis de energia. Então, várias concessionárias estão também entrando no ramo de geração distribuída. Como? Fornecendo serviços de instalação, de projetos e assim por diante. Tá? Então, elas têm que se adaptar. Não tem jeito. Né? Não tem. Isso aí é meio que sem volta. Tá? Até mesmo pela escala que eu mostrei a vocês no slide anterior. A energia solar, por exemplo, cresce muito. Cresce muito. Então, assim, daqui a um tempo vai entrar uma aceleração maior, uma rota de cruzeiro, como a gente diz, né? Ela, por si só, vai aumentando cada vez mais, tá? Então, assim, eu vejo isso. Tem uma mudança na postura também, porque, claro, a margem de lucro vai diminuir, as concessionárias precisam se adaptar. Bom, só que uma coisa que está sendo discutida ainda, tá? É o seguinte: estão falando de uma nova reformulação da resolução, tá?
essa resolução, como eu falei, tivemos a 482 de 2012, houve uma reformulação em 2015, nasceu a 687, e, novamente, eles estão buscando mudar a resolução. A ANEEL está discutindo isso, então, eles fizeram várias consultas públicas, discutiram isso aí, mas, assim, está tendo muita pressão, muito questionamento por parte das associações, né, organizadas, ligadas ao setor, por exemplo, de energia solar, né? Porque dentro do modelo que a ANEEL propõe, a ideia básica é o seguinte: aquela energia excedente que você produz, ela ser taxada. Porque no modelo atual é o seguinte: você, entre aspas, vende, tá? Entre aspas, você injeta na rede concessionária o mesmo valor que você compra da concessionária. Então, assim, agora, qual é a ideia? Eles criaram alguns cenários, 6 cenários, eles propuseram 6 cenários. Eu estou colocando aí, alternativa 0 até 5, e cada uma vai aumentando o percentual taxado sobre a energia excedente. Como assim? A alternativa 0 é manter tudo como está, deixa rolar o barco, né? E a alternativa 1 é taxar em 28% esse excedente. Que 28% é esse? Cobrar do consumidor, produtor de energia elétrica, os serviços de distribuição de energia elétrica. Por que isso? Esse retângulo aqui todo representa 100% e a subdivisão que nós temos dentro da conta de energia elétrica, tarifa de energia elétrica. Tá? Então, tem uma parte dela que é para uso do sistema de distribuição e outra parte dela que é amarelo, que é referente à tarifa de fato de energia. Então, é fazer com que o consumidor, produtor, tem geração distribuída, arque, né, pague 28% em cima daquela energia excedente dele. Alternativa 2, 28% mais 6%. Então, você pagaria, você seria taxado em 34% em cima da sua energia excedente. E assim vai. Alternativa 3, 28 mais 6 mais 7. Entendeu? Então, cada percentual desse aqui representa uma parcela aí dentro da conta. Então, por exemplo, o último aqui, né, encargos 7% que eu estou falando, são encargos setoriais que tem, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento em eficiência energética, o valor que está lá embutido na sua conta, que é para financiamento do PROINFA, que é o Programa que Incentiva as Fontes Alternativas e Renováveis de Energia. Aí dentro também custos com o Operador Nacional do Sistema, o ONS, e assim por diante. Tá? Então, alternativa 4, você pagaria 49%, e a alternativa 5 seria taxada em 63% da sua energia excedente. Né? Bom, qual o problema disso? Para alguns especialistas, né, essa taxação ia afugentar, digamos assim, toda a iniciativa feita, né? Então, as pessoas ficariam desmotivadas a utilizar geração distribuída, porque agora você tem aí uma taxação muito alta. Então, assim, a viabilidade, o retorno do investimento seria muito maior, né? Levaria mais tempo se retornar o investimento, né? E aí, dependendo da situação, inviabilizaria a geração distribuída. Bom, a Absolar, por exemplo, ela tem alguns dados referente a isso, e
E ela fez um comparativo, nesse caso foi em 2019, mostrando que no Brasil você tinha em torno de 84,4 milhões de consumidores cativos, ou seja, que utilizam energia da concessionária, está ligado e dependente de uma concessionária, né? 84 milhões. Mas desses 84 milhões de consumidores, apenas 170 mil tinham geração distribuída, ou seja, aproximadamente 0,2%. Somente 0,2% teria geração distribuída. Então, assim, será que esses 0,2% de consumidores com geração distribuída são suficientes para inviabilizar, né, aumentar o preço da energia para os demais consumidores que não têm? Então, assim, é uma briga, é uma disputa, é uma discussão que está sendo feita, travada, junto à ANEEL, com algumas associações ligadas ao setor de geração distribuída. Tá? Por exemplo, na Califórnia, a coisa já foi diferente. Eles só mudaram, só colocaram taxação sobre o excedente quando esse montante de geração distribuída chegou a 5% do montante, né? Ou seja, 5% dos consumidores cativos. Aí sim, mas o valor foi bem pequeno. Eu acho que é coisa de 2 centavos de dólar, ou 20 centavos de dólar, uma coisa assim. Assim, é um valor irrisório. É isso que eu quero mostrar. É um valor irrisório frente ao que está sendo posto aqui para o Brasil. Mas é uma discussão mesmo. É uma discussão eterna. O fato é que a geração, como eu já comentei, a geração distribuída é um caminho sem volta. A gente percebe, assim, e o sentimento, não fiz pesquisa em relação a isso, né? Mas muitas pessoas são satisfeitas por terem a geração aqui, né? Então, diversos relatos, né? Seja consumidor residencial, comercial, né? Eu tenho contato. Então, assim, no campus, é uma coisa que eu vou falar na próxima aula cash, né? Campus, essa geração distribuída vem crescendo bastante, então, com várias empresas, né? Foram criadas para atender essa demanda. Então, assim, eu acho que é um caminho interessante. Vejo que com todo esse problema econômico que o Brasil vem passando nos últimos anos, né? Quando você pega números relacionados à geração distribuída, você vai perceber que a geração distribuída parece que não enxerga a crise. Ela está sempre crescendo, independente de crise. Por quê? Porque, basicamente, ela cresce por 2 fatores que eu observo. Primeiro, a resolução a 687 de 2017 motivou ainda mais os consumidores a instalar sistemas desse tipo. A outra coisa que motivou as pessoas a instalarem esses sistemas foi, né, a crise hídrica que nós tivemos aí de 2013 a 2015. Como a conta de energia ficou muito cara, as pessoas pensaram, olha, então, parece que esse negócio aí de geração distribuída é interessante, fugindo dos altos preços das tarifas. Então, assim, então isso ganhou uma escala muito grande. Então, acho que é uma coisa meio que sem volta. Bom, eu vou sair aqui da tela, né, continuar conversando aí um pouco com vocês. Então, assim, vejo que exemplos, né, aqui exemplos. Aqui em Campos mesmo, né, adiantando um pouco da aula de semana que vem.
Nós temos cerâmicas com geração distribuída, né? Outro empreendimento. Ah, sim. Vou falar aqui falar só um milagre, não vou falar o nome do santo, como diz no popular, né? Nós temos aqui em Campos 2 prédios que utilizam energia solar, mas esse sistema de energia solar não se encontra instalado nesses prédios, tá? Em outro local, fisicamente, esse sistema fotovoltaico tá afastado, entendeu? Então, você tem um sistema em uma determinada área, sistema de geração distribuída fotovoltaico, e manda esse crédito, 100% desse crédito, para esses 2 hotéis, reduzindo, assim, a conta de energia desses 2 hotéis, né? Vamos lá. O nosso polo de inovação, né, próximo ao distrito de Barcelos, também tem um sistema de geração distribuída, tanto por energia solar quanto eólica. Tá? Então, assim, você tem vários exemplos, né, espalhados até mesmo aqui por Campos. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse crescimento na semana que vem. Bom, dessa forma, eu encerro aqui a minha participação, tá? E estou aberto aqui também a perguntas, né? Se vocês tiverem interesse, né, de estar perguntando sobre algum assunto, alguma coisa que ficou pendente aí, tá? Eu estou à disposição agora. Muito obrigado.